Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre autismo e adultos, ou seja, autistas adultos. Por que eu resolvi falar desse tema com vocês? Porque eu tava conversando com uma amiga e aí tava lá, né, zapeando lá no Instagram e uma prima minha compartilhou que a filha dela, que é mais nova que o Vinícius, tava namorando e ela tava parabenizando o genro. E eu fiquei assim, gente, eu era pra ter nora. Eu nunca tinha pensado nisso. Era pra eu ter nora, né? Porque pela idade do Vinícius e ele aparentemente, né, demonstra gostar de meninas. E aí fiquei pensando e me caiu assim um monte de insights. Eu quero compartilhar com vocês aqui um único ponto, porque assim é um assunto muito longo. Então eu vou dividir em vários vídeos e vocês fiquem ligados aí pra poder acompanhar. Porque o que eu fiquei pensando? Percebem o detalhe? Quando os nossos filhos, e aqui tá, gente, pensando nos autistas, quando os nossos filhos não têm acesso a tudo que lhe é de direito, então assim, horas necessárias de estimulação, escola com bom atendimento para fazer com que eles aprendam e se desenvolvam como todas as outras pessoas. Nós que damos continuidade em casa nesse suporte, olha o quanto que eles perdem, porque pode parecer simples, você, né? Alguém pode até falar assim, mas nem todas as pessoas se relacionam, se casam. E a questão não é essa, a questão é o quanto dos nossos filhos é tirado. É tirado por falta de oportunidade, é tirado porque a sociedade já estigmatiza, é tirado porque nós mesmos, enquanto pais, tendemos, porque durante muitos anos o diagnóstico de autismo ou qualquer diagnóstico que é da parte mental sempre foi pré-julgado, sempre foi condenado a um rol de pessoas que é incapaz, que elas não têm condições. E aí eu quero pensar aqui com vocês de que como isso afeta a vida dos nossos filhos. Porque eu também passei por essa fase de que o Vinícius seria um bebê para sempre, que o Vinícius seria incapaz para sempre, que o Vinícius nunca ia conseguir nada na vida. E óbvio que a gente tem aqui um passo longo, tem muitos passos a dar para conquistar muitas coisas ainda. Porém, eu sei que tem outros autistas, porque eu lido com autistas todos os dias. Então eu sei que tem outros autistas em outros níveis muito diferentes do Vinícius e que eles estão sendo prejudicados, por quê? Pelo fato da escola não dar suporte adequado, pelos profissionais não lidarem com a realidade com os pais e aí se omitirem de certa forma, pelos próprios pais que, porque recebeu o diagnóstico, então, de novo, vai ser um bebezinho, coitadinho, para sempre. Então percebam quantos detalhes tem por detrás disso. Por isso que é tão importante a gente entender como esse diagnóstico afeta os nossos filhos. Eu sempre foco na alfabetização, eu sempre foco nessa questão do aprendizado, por quê? Porque esse é o primeiro passo. E quando a gente não tem esse primeiro passo, eles ainda ficam mais comprometidos ainda. Quanto mais a gente tira deles o acesso às oportunidades, eles ficam ainda mais comprometidos. Por quê? Porque já viu alguma coisa se desenvolver sem ser estimulado? Uma planta ela não cresce se não tiver uma água, se não tiver um adubo. Se não tiver, a planta por si só ela não vai sozinha. Não é uma planta no vaso em casa, ela não vai sozinha. A mesma coisa, os nossos filhos, eles vão até um certo ponto, mas e depois? Então, por isso que eu falo pra vocês que, assim, uma coisa que é muito importante é a gente entender a nossa limitação enquanto pai e mãe. E entender que a gente não pode colocar a nossa limitação nos nossos filhos. E aí, aqui, o que eu quero dizer com isso? Se você não tem um costume, por exemplo, de ir a um museu, um teatro, uma festa, um evento, enfim, né, várias outras oportunidades que a gente tem de estimular, de levar esse filho para o mundo, levar esse filho para ter acesso, comece a fazer.
Quando eu venho aqui falar para vocês de alfabetização, é porque é um ponto importantíssimo da vida dessa pessoa. Aliás, na vida de qualquer pessoa. É fundamental que todas as pessoas aprendam a ler e escrever. Isso facilita a interpretação de mundo. Facilita com que a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor. E principalmente porque isso é um direito dos autistas e de qualquer outra pessoa. O direito de aprender a ler e escrever está lá, nas nossas leis. Então, assim, não aceitem menos. Não aceitem menos. Lutem pelos direitos dos filhos de vocês. Ah, mas Liliane, tá muito difícil. Eu sei, não é fácil. Eu lido com um monte todos os dias. A questão é, você vai cruzar os braços, deixar a vida passar, ou você vai fazer alguma coisa? Pode até parecer pra você assim, nossa, Liliane, você tá sendo dura. Por um lado, eu tô sendo dura, sim, porque eu não quero, ou melhor, eu não desejo que aconteça com você o que aconteceu comigo. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse tido alguém em outro momento que tivesse me dito assim, Liliane, você precisa fazer diferente com o Vinícius, eu tenho certeza que os resultados dele teriam sido muito melhores do que é hoje. Porque me faltou essa pessoa. Então percebem que assim, olha, eu comecei falando do namoro lá da minha prima, do filho da filha da minha prima. E fui para um ponto, por quê? Porque esse é uma das partes que afeta o desenvolvimento do autista. Essa é uma das partes que fica aquele buraco. Então, imagina uma pessoa que não sabe ler e escrever, uma pessoa que não sabe dialogar, uma pessoa que não sabe ter contato com outras pessoas, uma pessoa que não tem coisas que ela gosta, pra ela poder dialogar com as outras. Como é que ela vai ter condição de querer namorar alguém? Como é que ela vai ter um trabalho e constituir uma família? Porque eu sei que lá no fundinho do seu coração você já questionou essa situação. Será que um dia? Esse será se um dia vai acontecer? A gente tem que começar de agora. A semear, a plantar agora. Não é esperar as coisas acontecerem. Não é esperar um milagre. Por quê? Porque se a gente não arregaçar as manguinhas e começar a fazer o que deve ser feito, as coisas não acontecem. E aí a gente fica infeliz, fica frustrado, porque a gente não vê acontecer. E aí, por um lado, a gente acaba tendo um pensamento de manada, porque volta no outro ponto. Todo mundo fala que fulaninho é incapaz, fulaninho não dá conta por causa de XY diagnóstico. Quando na verdade é a gente colocando a nossa limitação nele. Por que não tem tantos autistas aí que não tiveram diagnósticos na infância e que hoje em dia eles descobrem que são contadores, são professores, são excelentes profissionais da informática? Não é? Então percebem que no fim das contas, por um lado, é a gente que coloca a limitação nos nossos filhos? Porque a gente meio que fala assim, então tem um diagnóstico, então acabou. Limitou a vida. Entendem? Então eu espero que vocês pensem sobre isso. Eu fiquei muito reflexiva também. E aí veio um monte de coisa na minha cabeça, eu queria compartilhar com vocês. E saibam que estou por aqui, tenho consultório, estou terminando de montar o curso de paz, vai ter a mentoria se você precisa de acompanhamento individual e você não pode vir até São Paulo para atender seu filho. Então também vai ter em breve as vagas para você poder entrar e, dar um direcionamento aí. E no mais, fique por aqui, curta, comenta, compartilhe. Tem muito conteúdo, muitas coisas que eu ensino para vocês, o processo de alfabetização, o que você pode fazer para ajudar. Aqui eu não quero que você seja o professor, o terapeuta, não é nada disso, mas entender o seu papel. Enquanto pai e mãe, o que você pode fazer? Porque o pai e a mãe de uma criança que não tem diagnóstico, um pai com conhecimento e centrado no que é ser pai, no que é ser mãe, ele faz a parte dele. Ele faz a parte dele. Então por que a gente não vai fazer a nossa?
Esse é o ponto importante, entendem? Os nossos filhos precisam muito mais de nós, muito mais de nós. Então, assim, é nossa responsabilidade fazer o melhor por eles também, tá bom? Não esqueça de comentar, deixar seu like, seu comentário, compartilha, pra gente saber que você gosta desse conteúdo, se esse conteúdo te ajuda, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!